Esta sempre é um pedido de louvor ao Senhor, porque nós vamos ver a mão do Senhor sobre nossas vidas. Às vezes vamos ficar questionando como nós conseguimos chegar até aqui. É porque o Senhor, nosso Deus, Ele tem nos sustentado. Ele está a todo momento ao nosso lado, nos ajudando a vivermos a nossa vida cristã. Todo momento, nós dependemos do Senhor. Todo momento nós dependemos do Senhor. E ainda que, como já falei, é um privilégio maravilhoso viver nesse relacionamento com Deus, fazer parte da igreja, do povo escolhido por Deus. Por mais que para nós isso é um privilégio, mas não é tão fácil. Né? Não é fácil. Viver um relacionamento com Deus vai exigir de nós renúncia, confiança nele, vai exigir tempo, um pouco do nosso tempo, de forma que para nós, diante dos desafios que nós temos na vida cristã, diante daquilo que nós vivemos aqui, não é tão fácil ser cristão. Porque ser cristão não é somente você aceitar Jesus e começar a caminhar. Não é somente você aceitar Jesus e começar a viver um relacionamento com Ele, com seus irmãos. Não é somente você começar bem, mas é você continuar bem. É lutar para continuar vivendo uma vida cristã saudável. Nós compreendemos que vivemos isso porque Deus nos amou primeiro, até estudando essa manhã. O primeiro passo foi de Deus, foi Ele que abriu esse caminho, enviando seu Filho Jesus Cristo, para que Ele pudesse pagar o preço em nosso lugar, e assim nós pudermos viver esse relacionamento com Deus. Mas aprendemos que, por mais que Deus Ele abriu esse caminho, o primeiro passo foi dele, mas não existe mais responsabilidade que paga sobre nós.
estava enfrentando algumas dificuldades, estava enfrentando perseguições, estava tendo expoliações dos seus bens, estava sofrendo perseguições, porque eles agora estavam vivendo esse relacionamento com Deus, eles tinham deixado de cair, estavam agora vivendo um relacionamento com Deus. Era uma comunidade de judeus cristãos, mas diante da dificuldade que eles passavam a enfrentar, e as perseguições que eles estavam vivendo, eles começaram a pensar em voltar atrás, a recuar, a voltar a praticar os rituais do judaísmo. Eles estavam pensando em voltar à circuncisão, voltar a fazer todos aqueles rituais que, na verdade, apontavam para Cristo. Só que agora eles já não precisavam de mais nada daquilo. Por quê? Porque agora eles podiam viver um relacionamento com Cristo. Jesus Cristo ele já tinha pago o preço. Ele já tinha feito qualquer figura do Cordeiro. Ele veio, fez toda a parte do plano de Deus de salvação. Ele morreu na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E agora ele está na destra do Pai intercedendo por todos os cristãos. E agora aqueles irmãos, eles não precisavam mais voltar aos rudimentos da lei. Eles precisavam perseverar, renunciar às vontades da carne e perseverar. Ainda que as perseguições, porque o mundo, as hostes espirituais e a nossa carne são nossos inimigos, eles vão se levantar. Por isso que eu continuo dizendo, não é fácil ser cristão. É preciso haver uma vida de renúncia. É preciso nós entendermos que agora nós estamos no Senhor, nós estamos nos relacionando com alguém que é maior que nós. E precisamos agora de reconhecer o nosso lugar e saber que nós somos filhos, mas também somos servos. Nós fomos comprados. Ele pagou o preço em nosso lugar. E agora já não é mais as nossas vontades que precisam ser prevalecidas, não é a nossa vontade que precisam ser reconhecidas. Mas agora nós precisamos de colocar as nossas vontades dentro da vontade de Deus. Precisamos renunciar às nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Agora nós precisamos de, como servos humildes, nos dobrar, nos submeter, a palavra certa é essa, nos submeter à vontade de Deus. Muitas das vezes é difícil para o ser humano. Muitas das vezes isso é difícil, mas não tem relacionamento com Deus se nós não primeiro não reconhecer Ele como Senhor em nossas vidas. Mesmo precisando reconhecer Ele como Senhor e saber que a vontade dele tem que prevalecer. E meus escritores de Deus, ele vai mostrar isso no versículo número 36 da leitura que nós fizemos. Ele diz assim: porque necessitais de paciência para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Precisamos de paciência. Essa palavra paciência aqui, em outro
Precisamos de manter a nossa constância, estabilidade, perseverar ter a vida estável. Melhor dizendo, é característica daquele que se desvia do seu, que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade à fé. É você manter-se firme. Então, a nossa vida cristã, ela vai precisar de ser perseverante. Mas vamos precisar de ser perseverantes. Porque essa vida vai nos apresentar apenas duas possibilidades. Ou você permanece firme, ou você passa por um caminho que é muito pior. E é o caminho onde você vai se desviar da fé, o caminho da apostasia. E era justamente esse caminho que aqueles hebreus, aquela comunidade judaica, estava querendo entrar. Então o escritor ele vai escrever para alertar eles sobre essa verdade. E quando você aceita Jesus como Salvador, você precisa perseverar, você precisa permanecer. Você não pode voltar atrás, porque voltar atrás é se afastar. E afastar de Deus também tem as suas consequências. Ser filho de Deus é um grande privilégio, mas se afastar de Deus tem também as suas consequências. E o escritor aos Hebreus vai ser bem firme. No versículo de número 31, ele vai dar uma palavra, e é bem forte. Nós conhecemos e sabemos que nosso Deus é amor. Mas ele vai dizer, versículo 31, ele vai dizer assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se afastar de Deus tem consequências. Então, nós temos que lembrar que durante a nossa caminhada cristã existe um perigo da apostasia. E nós precisamos perseverar, continuar firmes. Não podemos voltar atrás. Ainda que haja essa possibilidade, mas não foi para essa possibilidade que Deus enviou seu Filho. Não foi para essa possibilidade que Deus nos salvou. O escritor de Deus ele vai dizer assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Nós precisamos de ficar alerta nessa verdade, porque isso só pode acontecer conosco, nós que somos filhos de Deus. É bem verdade que Jesus Cristo ele morreu por toda a humanidade. Todos têm a possibilidade de aceitar Jesus como Salvador. É preciso somente estar ouvindo a esta mensagem do Evangelho. E graças a Deus nós alcançamos, devemos ouvir essa mensagem, ouvimos, demos crédito. Jesus Cristo começou a fazer uma grande obra através do Espírito Santo na nossa vida. Nascemos de novo. Temos o privilégio de estar na presença de Deus, mas não podemos esquecer dessa possibilidade. Aleluia. Precisamos perseverar, manter firme a nossa fé. Porque muitas das vezes nós não permanecemos olhando para Cristo, e nós fazemos estar nele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, e só colocamos o nosso olho nele.
Ele está no versículo número 26. Nós começamos a nossa leitura. Ele diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e a dor do fogo, e há de devorar os adversários. Eu tenho certeza que, infelizmente, muitos estiveram no nosso meio. Hoje vive com essa expectativa aí dos corações. Mas saímos hoje para evangelizar, e ao sairmos aqui nós encontramos um rapaz, e aí o irmão já conhecia e falou assim: rapaz, aí ele era o diabo. Infelizmente, aquele homem estava numa bicicleta, ele parou para falar conosco, nós começamos a falar da palavra, e eu pude ver a tristeza naquele homem. Ele estava com a bicicleta, não precisou ter falado para onde ele ia. Eu creio que Deus estava ali, na frente estava uma garrafinha de cerveja, ele estava saindo para comprar cerveja. Mas o mesmo estilo que nós começamos a falar de Jesus, vendo este assim, como assim, ele sabia que a maneira que ele estava vivendo estava errada. Ele não estava fazendo a vontade de Deus. E quantos se encontram nessa situação, infelizmente, presos novamente pelo pecado, porque não deram crédito à palavra de Deus? Um dia eu vou liberto porque estavam caminhando, mas não perseveraram. Deixaram se levar pelo caminho da apostasia. E eu queria lembrar os irmãos porque esse caminho, ele não vem de uma hora para outra, assim, de repente eu quero mais. Não é assim não, irmãos. Assim como a obra de Deus na nossa vida, para nós crescermos espiritualmente, a santidade é um caminho que ele vai a cada dia, para não conquistar o Senhor, vai crescendo. A apostasia, ao contrário, cada dia nós vamos nos afastando um pouquinho. São coisas pequenas, são atitudes, hábitos que nós esquecemos de fazer, deixamos de fazer, e nos afastam. Vamos afastando até o momento que nós não temos mais força para continuar. Eu quero citar aqui algumas coisas, alguns hábitos que são negligenciados ou enfraquecidos durante a nossa caminhada dentro de uma apostasia. Como deixar de orar, deixamos nos ocupar com as outras coisas. Aprendemos que nós precisamos de orar, aprendemos a orar, mas vamos nos ocupando com as coisas, outras coisas deixando de ser de lado. Vamos enfraquecendo a nossa vida de oração. E esse caminho, ele começa a se devagarinho. Já hoje eu não orei, mas amanhã eu vou orar. De vez em você orar 3 vezes por dia, você passa a orar uma vez só, 2.
passando, já não tem mais interesse de ter a vida. Esse caminho não é bom. Esse não é o caminho. Dá puxazinha. Parar de congregar. Hoje em dia nós temos visto muitas pessoas entrando nesse caminho. Começa a parar de vir na igreja, achando que mas isso é só uma vontade da carne. Tem que vir, isso é vontade da carne. E você começa a dar atenção, e daqui a pouco você já não tem mais vigor, né? Já vai achando que isso daí já não é uma coisa importante. Já vai achando que isso daí já dá para ser cristão sem precisar de vir à igreja. E daqui a pouco você está afastado. Outra coisa que pode nos afastar é esconder a fé, principalmente nas nossas escolhas e nas nossas atitudes, diante do trabalho, na faculdade, nos jovens, na escola. Você começa a esconder que você é cristão, as suas escolhas, as suas atitudes não mostram essa verdade. Cuidado, porque isso pode te levar para um caminho de apostasia, de afastamento de Deus. Quantos jovens que se perderam durante uma faculdade, quantos jovens que se perderam na escola, no trabalho, porque deixaram esses hábitos de lado, de ler a Bíblia, de orar, já não queriam mais mostrar quem verdadeiramente é, esconder a fé. As escolhas que ele faz, as escolhas que ele fazia, a escolha dele é a mesma escolha que vai a maioria, vai cair pela multidão. Não podemos esquecer de que os valores da humanidade, os valores desse sistema humano são diferentes dos nossos sistemas, dos nossos valores. Os valores cristãos, e você abre mão desses valores, e esse caminho leva para a apostasia. Mas eu quero trazer a lembrança dos irmãos aqui, e não foi para isso que Deus me chamou. O escritor aos Hebreus vai mostrar essa realidade para aquela comunidade. Porque Deus me chamou não para que nós pudéssemos recuar, mas para que nós pudéssemos manter a nossa perseverança, porque no fim de tudo isso existe uma promessa. E Ele quer cumprir essa promessa. Deus então nos chamou para recuar, mas para que nós pudéssemos perseverar nele. E perseverar significa tomar as nossas decisões com base na palavra de Deus. Não esquecer dos nossos princípios, manter. Não deixar que a opinião da maioria não ocupe a nossa mente.
perseverar em manter a sua integridade, mesmo sabendo que não vai trazer ibope, reconhecimento, like, hoje temos like. Temos que desprezam os valores cristãos, desprezam uma vida íntegra para poder receber online, para receber um elogio. Mas não foi para isso que Jesus, não foi para isso que o nosso Deus nos chamou. Não foi para isso que Ele começou uma grande obra na nossa vida. Mas Ele começou essa grande obra para que nós pudéssemos permanecer e ao final de tudo isso recebemos a nossa recompensa. Os escritores depois ele vai dizer: porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda o coxinho de Deus que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora, trazendo para nós que somos pais, né? A maior alegria do pai é olhar para o filho e ver a caminhada que ele está passando. Olhar e ver que o caminho que ele escolheu para viver, a vida que ele está levando, é uma vida que vai trazer um futuro, um futuro bom para ele, para a família que ele escolheu. De forma que você olha para o seu filho e você se alegra. Traz orgulho, traz prazer. Assim como também é muito para o pai, quando ele vê o filho escolher alguns caminhos, ele sabe que são caminhos que vai trazer tristeza, sofrimento, dor. Assim mesmo, ao nosso Deus para hoje. E é por isso que ele diz que tem prazer naquele tempo. Porque a obra que ele fez na nossa vida, ele quer que nós tenhamos a perseverar. Porque o outro caminho, perseverando, nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos continuar, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor, nós vamos manter a nossa caminhada. E no final de tudo, vamos receber a recompensa. Mas Deus não tem prazer quando Ele vai para quem começou uma caminhada, mas que entrou no caminho de apostasia, que está afastando Ele do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele incomoda essa pessoa bastante para que ela possa voltar enquanto há oportunidade para isso. Mas se nós entendemos que Cristo, nosso Deus, a vontade dele é que permanecer, que nós vamos a permanecer firmes. A vontade dele é que nós vamos a continuar a nossa trajetória, a nossa caminhada. E no final, nós alcançarmos o nosso prêmio e a nossa salvação. Por isso ele nos alerta, irmãos, para que nós venhamos a continuar firmes. Eu citei aqui alguns exemplos de alguns hábitos que nós deixamos passar por ler a palavra de Deus, orar. E parece que são coisas que aos nossos olhos não tem muita importância, mas são caminhos que nos afastam de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus é tomado por força. Quando ele diz isso, ele está falando que nós temos que pegar em arma e
O escritor de Hebreus, ele vai continuar dizendo, ele vai te mostrar no capítulo 12, no capítulo 11, ele vai trazer para aquelas pessoas, para o leitor da carta de Hebreus, ele vai trazer, mostrar muitos cristãos desde o começo, né, do plano de Deus de salvação da humanidade. Ele vai mostrar homens e mulheres que perseveraram a fé. O capítulo 11 é conhecido como os heróis da fé, o capítulo traz os heróis da fé, e vai falar de homens e mulheres que, durante o seu trajeto aqui, durante a sua caminhada, eles permaneceram. Não olharam para as circunstâncias, mas manteram a sua fé. Glória a Deus. E no versículo de número 12, capítulo número 12, ele vai dizer assim: portanto, nós também, os que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, falando para esses irmãos, deixemos o embaraço, o pecado que não de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Essa palavra paciência, por os irmãos, ela significa também perseverança. Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Então, irmãos, a salvação ela é também uma jornada de renúncia e confiança em Deus. Inclui a salvação, inclui uma jornada de renúncia e confiança em Deus. Você vai trilhar um caminho. Nesse caminho, nós não podemos desviar os nossos olhos. Não podemos deixar que enganos, distrações venham nos afastar do nosso Deus. Nós precisamos manter os nossos olhos, como diz o versículo número 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz. Olha o preço que ele pagou, Deus, para que nós pudéssemos hoje viver esse relacionamento com Deus. Ele suportou a cruz, desprezando a morte e assentou-se à destra do trono de Deus. E muitas das vezes nós não queremos suportar a jornada, o caminho, porque é difícil, parece alguma dificuldade. Nós não queremos muitas vezes renunciar às nossas vontades. Vontades que muitas das vezes sabemos que elas não são boas. Vontades, eu estou falando aqui, vontade de desejos carnais, nossos desejos carnais. Muitas vezes nós não queremos renunciar. E ficamos para trás. Mas a palavra que eu quero deixar para os irmãos nesta noite é que venhamos a manter os nossos olhos contra o consumador da nossa fé, o Senhor e Salvador Jesus. E vamos permanecer firmes. Não há outro caminho, irmão. Outro caminho não é bom. Mas já passamos por tantas coisas. Já tivemos o privilégio de conhecer, de estar na presença de Deus, de conhecer um pouquinho desse Deus Todo-Poderoso. Não há motivo para nós retroceder. Não há motivo para nós recuar. Precisamos permanecer firmes. Mas eu quero também deixar uma palavra para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, não teve o privilégio. Não sei se todos aqui já aceitaram, mas que se por acaso você ainda não aceitou Jesus, ainda não fez esse conselho com o Senhor, ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o privilégio de fazer nesta noite e começar a criar esse caminho de salvação. Como já falei aqui, não vai ser fácil, mas você não está sozinho neste caminho. O Espírito Santo de Deus está contigo para te dar força, para te
em casa, você deixou de ter o hábito de ler a palavra, achando que não tinha importância, ler a palavra, orar, depois deixou algumas outras coisas de lado e você se afastou do Senhor. Você deu o privilégio, o Espírito Santo de Deus trouxe nesta noite para que você pudesse voltar às coisas do Senhor. Aleluia. Isso é uma oportunidade, irmãos. E muitas das vezes, oportunidade, eu aprendi isso também. Oportunidade pode ser como uma água do rio, que passa e não volta mais. Passa e não volta mais. Aquela água que passou ali já era, foi e não volta mais. Deus te deu essa oportunidade para que você pudesse voltar aos pés do Senhor, para que você pudesse novamente estar aos pés do Senhor, voltar a ter um relacionamento com Ele, se submeter à vontade dele e assim sair desse caminho da apostasia. Tem alguém que quer voltar aos pés do Senhor, tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, que ainda não fez? É só que ele está mais tarde orando por você. Saiba que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Ao contrário, para nós é uma alegria ver alguém vindo aqui na frente aceitando Jesus ou voltando aos pés do Senhor, porque sabemos que Ele tem essa oportunidade de um dia, junto conosco, receber a promessa e estar para sempre com Cristo. Se não tem, Deus continua abençoando a cada um dos irmãos. O Espírito Santo de Deus continua me falar no coração.